Fala, meus bilíngues. Vocês estão bom? Eu tô bom. Hoje veremos um rápido trecho do seriado americano chamado The Big Bang Theory. Então já sabe, né? Já prepara a pipoca, o like e a Coca-Cola pra assistir a essa super produção da Zona Leste de Hollywood. Agora o patrocínio vem. Thanks for letting me stay here while Leonard Skypes with his girlfriend. No problem. Agora vamos analisar palavra por palavra os diálogos apresentados. Mas antes, deixe eu apresentar a minha amiga Rutênia para fazer a voz feminina dessa personagem. Olá a todos, satisfação enorme de aparecer nesse vídeo. Vem com a gente aprender inglês você também. Então vamos lá, palavra por palavra, ok? Pode deixar comigo. Thanks é uma palavra de agradecimento. Pode ser traduzido como obrigado. For é uma preposição que significa por. Olha a regrinha fonética dos dois T's aqui de novo. Então já sabem, se tem dois T's o som vai ficar como em R de carambola. Letting é o gerúndio do verbo let, que significa deixar. Me é um pronome pessoal que se refere ao falante. Stay é um verbo que significa ficar, permanecer. Here é uma palavra que significa aqui. While é uma conjunção que significa enquanto. Leonard, um nome próprio, não precisa de tradução. Skypes. Conversa por Skype é a terceira pessoa do singular do presente do verbo Skype, que significa falar pelo Skype, referindo-se a uma chamada de vídeo ou chat. With é uma preposição que significa com. His, dele. Pronome possessivo referindo-se a Leonard. Girlfriend é um substantivo que significa namorada. Então a frase Thanks for letting me stay here while Leonard Skypes with his girlfriend pode ser traduzida como obrigado por me deixar ficar aqui enquanto Leonard conversa por Skype com a namorada dele. Isso significa que o falante está agradecendo a essa moça loira por ter permitido que ele ficasse em um lugar enquanto Leonard falava com a namorada dele pelo Skype. Agora é sua vez, Rutênia. Ah, é mesmo. Já tinha esquecido, sorry. It significa é. Trata-se de uma contração de it is, que significa é em português. No é uma palavra negativa que significa não. Problem. Vocês já devem imaginar que essa palavra é um substantivo que significa problema. Portanto, a frase it's no problem é uma resposta comumente usada para expressar que alguém não tem nenhum problema em ajudar ou fazer algo. Vamos ver alguns exemplos. It's no problem. It's no problem. It's no problem. It's no problem. It's actually kind of nice. You reading, me reading. We're like an old married couple. Pode continuar, Rutênia. Olha, eu esquecendo de novo. Tá bom, vou explicar esse diálogo dela, palavra por palavra. Só deixa eu aproximar a imagem para conseguirmos ver melhor. Então vamos lá. So é uma conjunção que introduz uma conclusão ou uma consequência. Significa então. Actually, muitas pessoas pensam que essa palavra significa atualmente, mas na verdade é uma palavra que enfatiza que algo é verdadeiro ou real. Sua tradução é na verdade. Kind of é uma expressão que significa um pouco, tipo de, espécie de ou de certo modo. Sua pronúncia é kairá. Repita comigo, kairá. Nice é um adjetivo que significa legal, agradável ou bom. A expressão kind of nice é uma maneira informal de dizer que algo é meio agradável ou um pouco agradável. É usada quando você quer expressar que algo é razoavelmente bom ou agradável, mas talvez não seja extremamente positivo ou excepcional. É uma expressão que indica um nível moderado de satisfação ou aprovação. Por exemplo, se alguém pergunta como está na comida em um restaurante e você responde It's kind of nice, significa que a comida é aceitável, mas não é excepcionalmente boa. É uma forma de expressar uma opinião de forma suave e não muito enfática. Então a primeira parte da frase, so actually kind of nice, é uma conclusão do que a falante está observando. Ela está dizendo que, embora a situação fosse inesperada, ela está achando agradável. Pode ser traduzida como, então na verdade é meio legal, ou então na verdade meio que agradável. Yo é um pronome pessoal que se refere à segunda pessoa do singular. Significa você em português. Reading é o gerúndio do verbo read, que significa ler. Significa lendo. Me é um pronome pessoal que se refere ao falante. We're é a contração do verbo are e do pronome possessivo we. We're significa nós somos. Like é uma conjunção que introduz uma comparação. A tradução dessa palavra nesse contexto é como. Em é um artigo indefinido que significa um ou uma. Old é um adjetivo que significa velho. Married é um adjetivo que significa casado. Couple é um substantivo que significa casal. An old married couple, um casal idoso casado. A segunda parte da frase, you reading me reading, we're like an old married couple, pode ser traduzida como você lendo, eu lendo. Estamos tipo um casal antigo casado. É uma comparação. A falante está comparando a situação atual a um casal de idosos que está sentado lendo juntos. If we were an old married couple, the wife would serve iced tea and snickerdoodles. Então vamos lá. If é uma conjunção que introduz uma condição. Significa se. We é um pronome pessoal que se refere aos dois falantes. Significa nós. Were é a forma do verbo to be, no passado condicional. Significa fôssemos. Como já vimos, an old married couple significa um casal idoso casado. A primeira parte da frase, if we were an old married couple, é uma condição. Pode ser traduzida como, se nós fôssemos um casal de idosos casados. O falante está dizendo que se ele e a moça loira fossem um casal de idosos, a situação seria diferente. Te é um artigo definido que significa a, wife. É um substantivo que significa esposa, would. É a forma do verbo to do, no passado condicional. A tradução seria serve. É um verbo que significa servir.
Então would serve significa serviria. Ice é um substantivo que significa gelo. Tea é um substantivo que significa chá. Portanto, iced tea é um chá gelado. É uma bebida refrescante feita com folhas de chá, água e, geralmente, açúcar ou mel. And é uma conjunção que significa e. Snickerdoodles é um substantivo que significa biscoitos snickerdoodles, um tipo de biscoito de canela muito popular nos Estados Unidos. A segunda parte da frase, the wife would serve iced tea and snickerdoodles, significa a esposa serviria chá e biscoitos snickerdoodles. É uma consequência da condição. O falante está dizendo que, na situação hipotética, a esposa dele serviria chá gelado e biscoitos snickerdoodles. I don't have iced tea and snickerdoodles. Você, Rutênia! Eu sei. I don't have iced tea and snickerdoodles. Eu não tenho chá gelado e snickerdoodles. Good wife would go to the store. Vamos chegar mais perto para vermos melhor. Good é um adjetivo que significa boa, wife. É um substantivo que significa esposa. Would é a forma do verbo to do, no passado condicional. Go é um verbo que significa ir. Então would go só pode ser traduzido como iria. To é uma preposição que significa para. The é um artigo definido que significa a. Store é um substantivo que significa loja. Portanto, a frase good wife would go to the store significa que o falante está expressando uma opinião sobre o que uma esposa boa faria. O falante está dizendo que uma esposa boa iria à loja, provavelmente para fazer compras ou para comprar algo que a família precisa. I want a divorce. A frase I wanna... Ei, peraí, não sou eu que faço a voz da mulher? Ah, é verdade. Você está embaralhando minha cabeça, Rutênia. Sei. Eu vou dizer quem que tá embaralhando aqui. Bom, agora vou explicar palavra por palavra o que essa mulher quis dizer nessa frase. I é um pronome pessoal que se refere ao falante. Significa eu. Want é um verbo que significa querer, ou melhor, quero. É um artigo indefinido que significa um. Mas aqui iremos traduzir como o, por uma simples questão cultural mesmo. Agora, qual é a melhor palavra que se encaixa nessa lacuna? Eu vou soltar o vídeo 3 vezes e dar mais 5 segundos para que vocês adivinhem essa palavra faltante. I want a divorce. I want a divorce. I want a divorce. Quem respondeu divórcio e acertou? Divórcio significa isso mesmo que você está pensando. Divórcio. Agora conseguem perceber o quanto é similar o nosso idioma português com o idioma inglês? Recapitulando rapidinho. I want a divorce. Eu quero o divórcio. É uma declaração direta e irônica de que essa moça está expressando o desejo de terminar um casamento ou relacionamento matrimonial que nem ao menos começou. Good. On the way to see the lawyer, pick up some tea and cookies. Good é um adjetivo que significa bom. On é uma preposição que significa em. The é um artigo definido que significa o. A palavra on mais a palavra the é igual à palavra no. Way é um substantivo que significa caminho. To é uma preposição que significa para. See é um verbo que significa ver. The é um artigo definido que significa o. A palavra law, em inglês, se refere à lei em português. Já um lawyer é alguém que estudou direito, passou no exame da Ordem dos Advogados e está autorizado a praticar a advocacia, oferecendo aconselhamento legal e representação legal a indivíduos e empresas. Em inglês, usamos pick-up como pegar ou recolher um objeto, por exemplo, mas também como uma gíria, igual a gíria em português, quando queremos pegar alguém. Dar carona ou buscar alguém pode ser pick-up e pegar o jeito, ou aprender algo sem fazer esforço também. E aí? Qual tradução melhor se encaixa nesse contexto? Some significa alguns. Tea nós já vimos que significa chá. And é uma conjunção que significa e. Cookies é um substantivo que significa biscoitos. Portanto, a frase good on the way to see the lawyer, pick up some tea and cookies pode ser traduzida como bom, no caminho para ver o advogado, pegue alguns chá e biscoitos. É uma instrução que o falante está fazendo para a ouvinte pegar chá e biscoitos ao longo do caminho antes de se encontrar com o advogado. A comédia pode ser uma ferramenta terapêutica para muitas pessoas que passam por momentos difíceis, incluindo divórcios. Rir e encontrar o lado engraçado das situações pode ajudar a reduzir o estresse e melhorar o ânimo. Além disso, muitas comédias, por exemplo, filmes e programas de televisão, exploram temas relacionados ao divórcio de uma maneira humorística para entreter o público. No entanto, é importante notar que o divórcio é uma questão séria, que afeta a vida das pessoas de maneira profunda, e o uso do humor para lidar com ele pode variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas podem achar o humor reconfortante, enquanto outras podem preferir abordar o divórcio de maneira mais séria. A comédia pode ser uma ferramenta eficaz para lidar com a adversidade, mas é fundamental respeitar a sensibilidade e as necessidades individuais das pessoas que estão passando por um divórcio. Nossa, você é um especialista em divórcio. Você deve ter se divorciado bastante, né? Bom, vamos logo ao jogo da memória. Como se diz em inglês a palavra chá? Tempo de 5 segundos.
Você sabe a resposta, Rutênia? Sim, a resposta é T. Te vejo na próxima. Tchau!